Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A lição de número 11 para o dia 15 de setembro de 2024, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Classes de adultos, nós temos a seguinte lição: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo, Esther 6 e 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática nos diz que Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. O texto bíblico de Esther 6, 1 a 14, nos diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu, e por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze-o assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que este preparara. Esta lição fala da honra de Mardoqueu e da humilhação que passou Amã ao tramar contra aquele homem judeu. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceram em Susã, alterando totalmente o cenário da história, como nós já conhecemos
E através dessa lição, nós novamente relembramos a vitória de Mardoqueu contra o plano ardiloso de Amã. A palavra-chave para esta lição é humilhação e honra. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. E isso mudou a situação porque o próprio Deus agiu e o rei honrou a Mardoqueu. Amã havia preparado um plano sinistro, uma forca e também a matança dos judeus. Porém, Deus virou a história e através da tirada do sono do rei, o rei não dormiu à noite e procurou saber o que estava registrado nas crônicas do reino. E assim foi lido o trecho em que Mardoqueu havia denunciado uma conspiração contra o rei. Então o rei procura saber se alguém honrou ou deu algum galardão na época a Mardoqueu. E disseram, não se deu nada. Então foi quando o rei agora honrou a Mardoqueu, caindo por terra os planos de Amã de enforcar a Mardoqueu e também exterminar com os judeus. Quando nós ouvimos aqui na lição e lemos que Amã é chamado para honrar a Mardoqueu, nós temos inteira certeza que foi a mão de Deus. Só Deus pode fazer isso. Um inimigo que estava preparando a matança do povo judeu e uma forca para Mardoqueu, agora serve de instrumento para levar Mardoqueu por toda a cidade, pelas ruas da cidade, cumprindo aquela honra determinada pelo rei Assuero, não é? Então Mardoqueu, ele teve ali a sua história mudada, por quê? Porque eles temeram a Deus, ele, Esté e os judeus temeram ao Senhor, e isso foi determinante para que aquilo fosse uma página virada na vida dos judeus, e agora começava uma nova história com a honra de Mardoqueu. Aprendemos aqui que não vale a pena fazer o mal, porque o que se planta, aqui se colhe. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino, e os seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. Parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em favor de nossas vidas. Os acontecimentos que ocorreram para o bem não são mera coincidência, são resultados do soberano controle de Deus sobre o curso de nossa vida. Tudo aquilo que ocorre e que concorre para o nosso bem é obra de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Conta isso aí, muita coisa que os judeus eles fizeram, que eles sempre foram um povo obediente, um povo hospitaleiro, um povo bom, um povo que soube se comportar no reino de Susã, o reino Medo-Persa. Deus abençoou de forma especial o seu povo, e através da honra de Esté, que chegou ao reinado, reinou como rainha, e Mardoqueu também com essa honra, o povo judeu teve ali um livramento muito grande, e Deus fez cair por terra todo o plano diabólico traçado contra o seu povo. Acerca de Amã, nós lemos aqui: as pessoas mais arrogantes são com frequência as que precisam medir seu próprio valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre as outras pessoas. Amã era um líder extremamente arrogante, era reconhecido como uma pessoa muito dada à arrogância, à prepotência, e assim teve esse final, um final muito triste. Mardoqueu recusou-se a curvar-se em submissão a ele, e isso fez com que ele se irasse, chegasse ao ponto de preparar uma forca. Chegou ao ponto de estar tudo preparado para no dia seguinte, com a autorização do rei,
enforcar a Mardoqueu. Porém, Deus entrou com providência e Mardoqueu foi livre e, por cima, foi honrado pelas ruas da cidade e também durante todo o reinado. Assim, Deus abençoou grandemente o seu povo e a honra vai sempre para aquele todo-poderoso Deus que está conosco em todos os momentos, em todas as batalhas. Deus sempre luta pelo seu povo. Se nós permanecermos firmes servindo a Deus, Ele estará sempre nos livrando de todo o mal e nos dando a vitória. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.